Existe uma diferença entre quem empreende e quem trabalha muito, mas não sai do lugar. Tudo bem, pessoal? Me chamo JC e a partir de agora estou começando mais um vídeo sobre empreendedorismo, sobre vendas. E hoje nós vamos falar sobre comportamentos entre um empreendedor e uma pessoa comum. Hoje nós vamos conversar aqui no canal sobre esse assunto. Mas antes, não esquece de seguir o canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like aí, porque é muito importante que esses vídeos cheguem até outras pessoas que têm o desejo de empreender, de começar um negócio, de começar a vender algum produto. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas aqui do canal que eu trabalho com vendas físicas, né? E aí despertou o desejo de começar a gravar vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a diferença que existe entre a pessoa que empreende, né, que trabalha bastante, sim, todo empreendedor trabalha muito, e a diferença dessa pessoa para a pessoa que trabalha e trabalha na vida secular, trabalha bastante, mas não obtém resultado algum. Se esforça, mas não chega a lugar algum, tá bom? E hoje nós vamos entender como é que funciona a mente do empreendedor e como funciona a mente de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa comum. Então esse vídeo vai ser muito direto e você não se assusta aí se eu falar algumas coisas que você não vai gostar, mas é para o teu crescimento, tá bom? É para você crescer, para tentar desbloquear a tua mente, para que você venha crescer financeiramente, que você venha prosperar com a tua família aí, com tua casa, com teus filhos, dar uma condição um pouquinho melhor, e você vai entender que isso é através das vendas, tá bom? Existe uma diferença entre a pessoa comum e a pessoa que empreende. Primeira coisa que eu sempre falo a pessoa comum, ela pensa assim, poxa, mas será que vai dar certo? Né? A pessoa comum, ela pensa assim, mas será que vai dar certo? Será que se eu começar tal negócio, será que eu começar a vender? Será que se eu começar a empreender vai dar certo? Será que isso é para mim? Né? E a pessoa comum, ela pensa dessa forma. Poxa, mas como eu estou me sentindo hoje? Será que tal? Será que vai dar certo? Já o empreendedor não. A primeira coisa que ele faz é tomar a decisão. Ele decide que ele vai fazer e acabou. Ele toma a decisão, mesmo estando com medo, mesmo estando preocupado, mesmo achando que não vai dar certo, mas ele toma a decisão. Ele não pensa somente, mas ele toma a decisão, ele age. E aí que mora a diferença entre uma pessoa comum. O empreendedor não espera coragem para ele agir. O empreendedor não espera coragem, ele age mesmo com medo. Pode vir o que vier, ele vai avançar, ele vai caminhar, porque ele não tem medo das coisas, né? E segunda diferença, aqui entra um assunto bem interessante que eu quero conversar com você, por quê? Porque a pessoa comum, ela reclama muito da falta de dinheiro. Isso é uma das coisas que atrapalha muito a pessoa comum. Ela reclama do dinheiro, ela fica reclamando toda hora, ela acha desculpa nas coisas e ela reclama muito do mercado. Tudo para ela está errado, mas ela não age. Ela coloca a culpa no governo, coloca a culpa nas pessoas. Então, de tudo ela reclama e tudo ela acha uma desculpa para não fazer. Já o empreendedor, a mente do empreendedor, ela é um pouco diferente. Primeiro, ele ajusta o posicionamento dele diante das coisas, diante das dificuldades. Ele pensa, poxa, para fazer tal coisa eu preciso ir por tal caminho. Né? Ele ajusta o seu comportamento diante das situações
E é uma das coisas que eu acho muito interessante na pessoa que empreende, que tem a mente de empreendedor, que ele ajusta uma estratégia. Ele não começa nada por acaso. Desde o produto que ele vai vender, seja o produto, seja a sua mão de obra, na forma com que ele vai empreender, ele precisa ser muito estratégico. Ninguém começa empreendendo na bagunça. Ninguém vira empreendedor sendo bagunceiro, sem estratégia, sem propósito, sem foco, sem determinação. Eu sempre falo, quem pensa como empreendedor não pergunta por que isso aconteceu, por que eu tomei tal prejuízo, por que tinha que acontecer justo agora. Ele pergunta o que isso eu tirei de aprendizado, o que eu tirei disso como lição, né, o que isso está me ensinando. E a pessoa comum não. Ela reclama, 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 não tira nada de aprendizado, não consegue ter um foco, não consegue ter um posicionamento no meio das adversidades. E, infelizmente, a pessoa que não quer empreender, muitas das vezes ela começa algo que não consegue terminar. Isso é um problema sério. Procrastinação é o nome disso. Procrastinação, pessoas que procrastinam e empurram tudo para depois. E para quem quer empreender, precisa entender que ele precisa começar algo e terminar. A pessoa comum, falando de procrastinação, ela quer o resultado muito rápido. Ela acha que ela começa hoje e, e já vai ter que dar certo amanhã. E quando ela não tem o resultado, escuta isso, e quando ela não tem um resultado muito rápido, ela desiste muito rápido. Ela se frustra muito rápido. Entende? Quando ela não consegue obter o resultado da maneira rápida que ela pensa, ela já vai achar um jeito de desistir, já vai ficar pelo meio do caminho, já logo se frustra e acaba retrocedendo muito rápido. E o empreendedor não. O empreendedor ele sabe que ele vai plantar hoje para colher amanhã, quem sabe depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. A pessoa que empreende, ela tem que aguentar o processo. Ela tem que aguentar o processo. Se ela não aguentar o processo do que ela está desenvolvendo, do que ela está criando, ela não vai ter crescimento com o tempo. E a pessoa que tem o pensamento de empreender, ela planta hoje, aguenta o processo, né, e cresce com o tempo. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, ela sabe que vai obter o resultado. Então, a vida de empreendedor é assim. O empreendedor pensa em valor. Ele pensa em construir algo de valor. Se você olhou o outro vídeo, você vai entender que lá eu falei sobre o tempo, né? Sobre valorizar o tempo, sobre as pessoas que sabem negociar o seu tempo. E as pessoas que empreendem, elas não pensam em pagamento como só dinheiro. Ela pensa em construir valores. Não é só o que ela recebeu por tal produto, por tal função de trabalho, pelo serviço e tal. Não, ela pensa em construir valor. Você quer ver um exemplo que eu vejo sempre quando a minha esposa está ajudando a preparar o produto que a gente entrega? Na verdade, ela fiscaliza tudo, né? Ela faz a parte de fiscalizar as coisas. Eu acho muito bonito quando ela está preparando ali o produto, porque ela se preocupa com a visão daquele que vai comprar o produto. Ela pensa assim, poxa, mas será que se eu entregar dessa forma ele vai gostar? Então ela tem uma análise crítica como se ela tivesse sendo consumidor final. E é assim que o empreendedor tem que pensar. Se ele quer um investimento a longo prazo, ele não pensa só no dinheiro. Ele não pensa só em entregar o produto ou entregar a mão de obra e tanto fez, tanto faz. Não, ele vai se preocupar com a pessoa que está comprando. Por quê? Porque ele está gerando valor. O que a mente do empreendedor ou da pessoa que constrói valor
antes do dinheiro pensa, não, se eu vendi uma vez, eu tenho que chegar e vender de novo para a mesma pessoa. Então, a pessoa que constrói valores, ela vai deixar sempre a porta aberta para quando ela voltar de novo a entregar o produto, ela obtenha o mesmo resultado de quando ela entregou a primeira vez. A pessoa comum, ela pensa diferente, ela pensa, assim, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Por exemplo, a pessoa tem um produto para vender ali que custa, por exemplo, custa para ela R$ 10. E ela pensa assim, poxa, mas se eu colocar 20, eu vou ganhar R$ 10. Eu vou ganhar com isso R$ 10. E ela não pensa no valor a longo prazo. Ela não pensa que amanhã, que hoje ela vende a 20, mas que amanhã ela pode crescer o seu produto com os valores que ela agregou, um bom atendimento, um produto com qualidade. Tudo isso faz a diferença a longo prazo. O empreendedor, ele pensa assim, quanto valor isso vai gerar? Isso constrói algo maior? Isso está construindo algo maior? Eu agregar a minha simpatia, eu agregar o meu tempo com mais qualidade para poder fazer um produto com melhor qualidade ou fazer um trabalho com uma melhor qualidade. Ele pensa sempre em construir algo maior. Então, o que eu quero dizer para você aqui, dinheiro, ele é consequência de valor, que é entregue com muita consistência, entende? Então, o que eu quero dizer para você é que tem uma diferença entre a pessoa que empreende com valor e a pessoa que pensa assim, não, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Tá entendendo? Então, o que eu quero falar para você aqui? Você precisa só mudar a forma de pensar quanto ao que você realmente está fazendo. Você quer se tornar um empreendedor de sucesso ou quer continuar sendo uma pessoa comum? Se você quer continuar sendo uma pessoa comum, não mude os padrões da sua mente. Agora, se você quer se tornar um empreendedor de sucesso, está na hora de você ver as coisas diferente. O empreendedor, ele só tem resultado nas coisas que ele vai fazer porque ele se esforça, ele se entrega para aquilo. E a pessoa comum não. A pessoa comum, ela foi, cumpriu o que tem que cumprir, entregou o que tem que entregar, vem, acabou. Não se preocupa. O empreendedor não. Muitas das vezes, enquanto a pessoa comum está dormindo, está descansando, o empreendedor está lá pensando como é que vai começar o outro dia, como é que vai ser o outro dia, o que ele vai conseguir entregar, o que ele vai conseguir agregar mais no produto dele, porque sempre ele vai buscar qualidade, entende? E não quanto ele vai ganhar com isso. Fica aí no canal para os próximos vídeos, que vai ser bem interessante aí os próximos dias. Então, hoje, o que eu falei para você, que existe diferença entre a pessoa que empreende e a pessoa que é comum. Tá bom, pessoal? Fica no canal aí, já segue aí, deixa o joinha, deixa o like aí. Isso aí é muito importante para nós.